Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o Sunday Paper de número 13. Para o Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre fraqueza adquirida na UTI, hand grip e mortalidade. O que essas coisas têm em comum? Qual a relação entre elas? Então eu trouxe aqui esse trabalho do Ali de 2008, publicado no Blue Journal, que é o American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, que tem um fator de impacto de 15,24, uma ótima revista. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a fraqueza adquirida na UTI ela é uma complicação associada à morbidade. Então, é aquele paciente que fica mais tempo na ventilação, mais tempo internado, ele carrega mais complicações dessa internação, a qualidade de vida dele pós-alta vai ser pior, vai demorar mais tempo para retornar ao trabalho. E essa recuperação pode levar meses ou anos. A gente tem trabalhos aí que mostram que 5 anos depois da alta da UTI, pacientes ainda têm perda funcional. O diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI ele é muito importante, porque só através do diagnóstico a gente consegue prevenir ou tratar alguma coisa. Então a gente tem que conseguir fazer esse diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI para a gente ter uma prevenção ou um tratamento adequados. A gente viu lá no Sunday Paper número 8 que os testes eletrofisiológicos conseguem mostrar para a gente alterações neuromusculares nos doentes críticos, porém, esses testes não são tão simples de fazer, não estão disponíveis em toda a UTI, e além disso, nem todo paciente que demonstra alguma alteração no teste eletrofisiológico tem essa complicação de uma maneira clínica, não tem realmente uma fraqueza adquirida na UTI. Muitos pacientes têm alteração neuromuscular, mas não demonstram isso clinicamente, não apresentam fraqueza. A gente viu também que o MRC, que é o teste muscular de força manual, pode ser aplicado nesses doentes beira-leito de forma simples, rápida, barata, para dar o diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI. Então a gente viu a validação do MRC no Sunday Paper 8, a gente viu como aplica o MRC no último Sunday Paper, no Sunday Paper de número 12. Para quem não viu, vou colocar aqui no cardzinho aqui em cima, clica lá e assiste o Sunday Paper número 12 também, tá certo? Mas alguns pacientes, devido a essa intensa fraqueza, é difícil mesmo assim você aplicar o MRC, porque é um teste que você tem que posicionar o paciente, depende da colaboração dele, depende da força dele, desgasta, porque são 12 grupos musculares que são testados, dependendo da força você vai ter que usar diversas posições para testar esses grupos musculares. E aí surge o hand grip, então, como uma maneira mais simples de eu avaliar essa força muscular do meu paciente. Então, hand grip é o teste de preensão palmar, onde eu vou ver a força de preensão palmar do meu paciente, e aí a hipótese do Ali é essa. Então, como tentar melhorar isso? Então, implementar uma avaliação mais simples ainda que o MRC, que é o hand grip, a avaliação da força de preensão palmar, e entender a relação da fraqueza adquirida na UTI com a mortalidade também. Então, esse é o questionamento do Ali. Então, ele fez um estudo prospectivo, observacional, de corte, multicêntrico em 5 hospitais acadêmicos. A população dele, pacientes que estavam em ventilação mecânica há pelo menos 5 dias. Ele avaliou, então, nesses pacientes o MRC e o hand grip. Desfechos que ele avaliou: desfecho primário, mortalidade hospitalar. Desfechos secundários, dias livre da UTI nos primeiros 30 dias, dias livre do hospital nos primeiros 60 dias, readmissão na UTI e nova insuficiência respiratória aguda. Então, para avaliação, ele usou o MRC e o hand grip. Lembrando que, para a gente fazer a avaliação da força muscular, o nosso paciente tem que estar acordado e atento. E aqui nesse trabalho, para ter certeza disso, o que ele fez? Ele aplicou o Attention Screening Exam. Para quem aplica o CAN-ICU já sabe o que é o Attention Screening Exam, que ele é uma parte do CAN-ICU. Ele é aquela parte onde a gente testa a atenção do paciente. Então, nada mais é do que falar para o paciente uma sequência de 10 letras e pedir para ele apertar a nossa mão, nesse caso, somente quando a gente fala a letra A, e aí a gente vai testar a atenção desse paciente. Então, o paciente tem uma boa atenção quando ele tem, no máximo, 2 erros dentro dessas 10 letras. Para a gente fazer esse teste, a gente tem esses
essas três palavras, esses três mnemônicos aí que são os mais usados. O Save a Heart, que é o mais usado em língua inglesa, o Casablanca, que é o mais usado em língua espanhola, e também a gente tem o A Bad Bad Day, que também é utilizado pelo pessoal da língua inglesa. Tá? Então o que eu faço? Eu chego com o meu paciente e vou falando letra por letra para ele. S, A, V, E, A, H, A, R, T. E a instrução que eu dou para ele é o quê? Aperta a minha mão somente quando o senhor escutar a letra A. E aí eu vou contando quantos acertos ele tem. Né? Então, quando não é a letra A, ele não pode apertar, e quando é a letra A, ele tem que apertar minha mão. Se ele tiver no máximo 2 erros, ele está com atenção boa, ele pode ser avaliado quanto à força. Tá? Então, para fazer a avaliação, era esse o critério. O paciente tinha que estar acordado e atento através do Attention Screening Exam. Quando que o nosso paciente era avaliado? Então, no primeiro momento que ele tinha um Attention Screening Exam maior ou igual a 8, ou seja, no máximo 2 erros ele tinha. 4 horas depois disso, outro avaliador ia lá e reaplicava o MRC e o Hand Grip, para depois no final eles testarem qual que era a confiabilidade interexaminador. E no dia seguinte, o mesmo avaliador que realizou esse primeiro teste também aplicava de novo o MRC e o Hand Grip. E aí, dentro desse primeiro e desse segundo teste, os melhores resultados eram aqueles que eram considerados para o paciente. Então, resultado. O Hand Grip teve boa confiabilidade interexaminador, com um Pearson de 0,96, muito bom, com um P menor que 0,001. Também foi definido o cutoff para o Hand Grip, né, o ponto de corte, né, qual que é o valor que define para mim, através do Hand Grip, que aquele paciente tem fraqueza adquirida na UTI. Então esse valor foi definido pela melhor sensibilidade e especificidade e ficou definido como homem menor que 11 kgf e mulheres menor que 7 kgf, tá? Na verdade, menor ou igual a 11 e menor ou igual a 7. Então esses foram pontos de corte definido. Então se quando você aplica o Hand Grip no seu paciente, homem, a força é menor que 11 kgf, ele tem fraqueza adquirida na UTI. Se a força para a mulher é menor que 7, ela tem fraqueza adquirida na UTI. Então aqui a gente vê a correlação entre o MRC e o Hand Grip. Então a gente vê que tem uma boa correlação entre os dois métodos de avaliação. Tem um Spearman de 0,64 e um valor de P menor que 0,001. E aqui a gente vê a relação entre a força e a mortalidade. Então aqui para o Hand Grip, aqui para o MRC, e a gente vê que tanto o Hand Grip quanto o MRC tem relação, os pacientes mais fracos têm maior mortalidade. Então a gente vê que aqui o quartil mais fraco do MRC, que é aqueles pacientes que tinham MRC entre 3,7 e 1, tinham uma mortalidade de 30%, enquanto os pacientes que tinham o MRC acima de 4,6 tinham uma mortalidade bem menor. E para o Hand Grip ele viu a mesma coisa, o quartil de pacientes mais fracos, que tinham Hand Grip de 0 a 5, tinha em torno de 30% de mortalidade, enquanto aqueles pacientes que tinham Hand Grip melhor tinham uma mortalidade menor. Então, quanto mais fraco o seu paciente, maior a chance dele morrer lá na UTI. Com relação a outros resultados, o que ele viu aqui? Então ele separou aqui entre os pacientes que tinham fraqueza adquirida na UTI e aqueles pacientes que não tinham fraqueza na UTI. O que ele viu? Tempo de ventilação mecânica. Quem tinha fraqueza adquirida na UTI ficou o dobro do tempo na ventilação, 12 dias versus 6 dias. Quem tinha fraqueza adquirida na UTI ficou mais tempo internado na UTI, 21 dias versus 12 dias, também aproximadamente metade do tempo só de internação para quem não desenvolve fraqueza adquirida na UTI. Os dias livres de UTI nos primeiros 30 dias, quem não tinha fraqueza ficou 20 dias livre da UTI, enquanto quem tinha fraqueza só 6 dias. Tempo de internação hospitalar, quem tinha fraqueza, 34 dias de internação hospitalar versus só 20 para quem não tinha fraqueza. Dias livres do hospital nos primeiros 60 dias, 43 dias livres do hospital para quem não tinha fraqueza e só 31 dias para quem tem fraqueza. Readmissão na UTI, 23% praticamente para quem tem fraqueza adquirida na UTI e 7% para quem não tem fraqueza adquirida na UTI. Então, quem tem fraqueza adquirida na UTI tem 3 vezes mais readmissões na UTI. Nova
insuficiência respiratória, 21% versus 10%, alta para algum outro lugar que não a casa. Então, se esse paciente foi para um hospital de retaguarda, longa permanência, um Nursing Skilled Facility, 83% dos pacientes que tinham fraqueza foi para outro lugar que não sua própria casa, enquanto só 52% de quem não tinha fraqueza foi de alta para algum outro lugar. E a mortalidade hospitalar, quem tinha fraqueza, 31% de mortalidade, e quem não tinha fraqueza, 6%. Então você vê, paciente que desenvolve fraqueza morre 5 vezes mais dentro do hospital. Conclusão então, o Hand Grip pode ser utilizado como um substituto ao MRC, apesar de ter vários autores que discordam disso, porque lembra que o Hand Grip ele é um teste de força localizado só da apreensão palmar, enquanto o MRC ele é um teste de força global, ele avalia vários grupos musculares no grupo todo, então tem muitos autores que não aceitam o Hand Grip. Fraqueza adquirida na UTI está associada a comorbidades, a gente viu que o paciente fica mais na ventilação, mais tempo internado na UTI, mais tempo internado no hospital. E a fraqueza adquirida na UTI está independentemente associada ao aumento da chance de morte. A gente viu que os pacientes morrem 5 vezes mais quando tem fraqueza. Tá certo, galera? Então, esse foi um outro método de avaliação da força muscular, o Hand Grip, e a gente viu que a força está diretamente relacionada à mortalidade. Então, quanto mais fraco o seu paciente sai da UTI, está na UTI, mais chance ele tem de morrer. Então, a gente tem que ficar ligado e fazer o diagnóstico da fraqueza adquirida na UTI, seja pelo MRC, seja pelo Hand Grip. Então, dá uma olhada lá no Sunday Paper 12 para ver o MRC, dá uma olhada aqui no nosso Sunday Paper 13 para ver o Hand Grip. Posição para o Hand Grip é muito fácil. Eu uso esse aparelhinho aqui, o mais conhecido é o Jamar, né? Posição do paciente, sentado, pés apoiados no chão, de preferência costas apoiadas, braço junto ao corpo, cotovelo em 90 graus, e aí o nosso paciente vai apertar com toda a força, tá? E você dando instrução verbal, força, 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 por pelo menos 3 segundos, tá? Realizo o teste pelo menos 3 vezes e anoto lá a maior força nessas 3 repetições. Então, é super simples para a gente aplicar o Hand Grip, tá certo? Então, não se esquece, já deixa aquele like aqui para a gente conseguir melhorar a visibilidade dos vídeos, isso aí chegar para mais gente. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Todo domingo tem vídeo novo aqui no canal, tem um Sunday Paper novo. A cada 15 dias tem um fisioterapista de quarta-feira com entrevistas novas a cada 15 dias, não se esqueça. E deixe o seu comentário, o que você achou, ficou com dúvida, quer deixar alguma sugestão de assunto, alguma sugestão de vídeo, é só escrever aqui embaixo, vamos conversar, vamos interagir e até o próximo Sunday Paper.